Vamos lá, fãs de esportes. A gente está de volta com o Sport Center já para mostrar o que aconteceu lá no Maracanã. Vitória gigante do Galo para cima do Flamengo, 3-0 e sem fazer muito esforço. Não teve nenhum susto esse Atlético Mineiro para vencer o Flamengo jogando lá no Maracanã. Vou dar boa noite já para os nossos comentaristas e a gente já mostra os melhores momentos e os gols também. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fábio e Luciano. Prazer em revê-lo. Enquanto a gente vê aí o segundo gol do Atlético Mineiro no Maracanã, o Edenilson num contra-ataque muito bem ligado desde o campo de defesa, com o passe do Paulinho de primeira para ele finalizar. Eu me lembro de uma outra partida aí no Maracanã que aconteceu em 30 de junho de 2013, portanto há mais de 10 anos. Brasil 3, Espanha 0, final da Copa das Confederações, 2 gols do Fred, 1 gol do Neymar. Talvez exista nesse período de 10 anos uma vitória tão significativa de um time dirigido pelo Luiz Felipe Scolari nesse estádio. Eu não me lembro. Essa, a de hoje, por tudo que representa para a pontuação, por tudo que representa para o futuro, curto futuro, mas ainda futuro do Campeonato Brasileiro de 2023, para os sonhos e ambições do Atlético, para os sonhos e ambições do Flamengo e para o homem que dirigia a seleção brasileira naquele dia e hoje também dirigiu o Atlético Mineiro, eu não encontro outra partida nesse período que tenha essa mesma importância, essa mesma representatividade. E assim como aquela vitória do Brasil sobre a Espanha, o que o Atlético Mineiro mostrou hoje no Maracanã é o que se chama de padrão ouro do tipo de futebol que este técnico representa, ensina e aplica. Padrão ouro, gostei. Padrão ouro, é o que os médicos chamam de gold standard. Esse exame que você vai fazer é o padrão ouro para diagnósticos e tal. Esse é o padrão ouro do chamado Scolari Ball. Tá bom. Eficiência no ataque, uma defesa sólida a toda a prova, contra-ataque bem explorado e utilizado para definir o placar. 3-0, assim como naquela tarde, noite no Maracanã, 10 anos atrás. É o Galo Prime Gold, diamante, mais ou menos isso. Bom, Arana, Edenilson, que depois do gol do Edenilson, inclusive, derrubaram o Filipão. Eu fiquei preocupada com o Filipão, eu me seguro o Filipão, pelo amor de Deus. E depois o Rubens completou e a gente lembra, né? Ele colocou o Edenilson fez gol. Colocou o Rubens, o Pavão manda para o Rubens e o Rubens faz gol. Ele coloca o Pavão também. Impressionante o Luiz Felipe Scolari nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Fábio? É isso, Marcelo. Boa noite, Marcela. Boa noite a você, ao Felipe, ao André. Boa noite a todos. Perfeitas as palavras do André, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre o Flamengo, né? Os erros que o Flamengo cometeu nesse jogo, os espaços que o Flamengo deu para o Atlético. Mas eu vou ficar também com o jogo perfeito, né? Um jogo gigantesco, um jogo que mexeu com todos nós, né? Porque são dois times que ainda sonham com a possibilidade de título, que brigam pela vaga direta na Libertadores, e o Atlético fez um jogo que a gente tem que tirar realmente o chapéu. Um jogo que o Everson, goleiro, fez defesas importantes, que o sistema defensivo funcionou muito bem, um Atlético que soube anular, né, os principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique, o Cebolinha teve um pouco mais de espaço, usando velocidade, um time de transição rápida e que conta com 2 dos maiores jogadores do futebol brasileiro, Paulinho e Hulk. Então, assim, eu acho que o torcedor atleticano tem que ter muito orgulho desse resultado, porque não é fácil jogar no Maracanã lotado, não é fácil enfrentar esse Flamengo, mas o Atlético conseguiu hoje fazer um jogo que tenho certeza que orgulha demais o torcedor atleticano. A gente vai falar muito sobre esse jogo e muito também sobre os desdobramentos na classificação. O Atlético está a 3 pontos do Palmeiras, o Palmeiras está atuando nesse momento. E muito provavelmente, André, em qualquer condição de empate, a vantagem vai ser do Palmeiras. Ele tem um saldo de gols importante em relação ao Galo. E na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, que provavelmente vai estar jogando sua vida. Então, são as vidas entrelaçadas. É a novela do Manuel Carlos. Exato. Vidas entrelaçadas. Isso aí, jogos entrelaçados. Dos pontos corridos é assim que funciona. E o Cruzeiro pode estar com a vida resolvida, né? Provavelmente, assim, mais provavelmente por lado ruim do que por lado bom, talvez. Eu posso estar me precipitando aí na antecipação das pontuações, mas a minha impressão é que o último jogo vai valer muito para todo mundo que estiver em campo. Sim. E o Palmeiras ele vai ter que enfrentar essa dificuldade, assim como o Cruzeiro. O fato é que, evidentemente, os jogadores do Palmeiras que estão em campo nesse momento sabem do resultado do Maracanã.
E está nas mãos deles. Se o Palmeiras vencer, ele pode, por que não? Pode ser campeão no fim de semana. Sem dúvida. Tem isso. E pela primeira vez a gente pode falar isso. O campeonato pode terminar no que diz respeito à disputa do título na próxima rodada. Pois é, a gente estava querendo falar que o campeonato tinha um campeão desde a 15ª rodada. Que a gente falava, olha, o Botafogo vai ser campeão, não tem para ninguém. Olha aí, a gente tendo que falar sobre quem vai ser o campeão desse campeonato brasileiro e pensando, ou pelo menos tirando o Botafogo, porque é algo muito difícil do Botafogo conseguir reagir agora. Fábio, o que é que aconteceu com o Flamengo lá no Maracanã? É um Flamengo que em algum momento não conseguiu mostrar o que estava mostrando antes ou foi o Galo que foi muito superior? Marcela, foi um jogo ruim do Flamengo. Aí a gente tem que pontuar alguns jogadores, né, que estiveram abaixo da expectativa, um esquema tático, né, que não funcionou. O Flamengo hoje deu muitos espaços pelas laterais do campo para o Atlético Mineiro, tanto que o Tite faz uma substituição no intervalo, né, ele tira o Mateuzinho que não vinha bem e coloca o Wesley, e mesmo assim acaba não funcionando. Então, assim, uma expectativa gigantesca criada, a atmosfera do Maracanã também que empurra o Flamengo à frente, né? O Flamengo tem quase que obrigação de construir o resultado, porque o torcedor impulsiona o time para isso, mas enfrentou um adversário que foi taticamente, tecnicamente perfeito, né? Sim. Então, assim, a gente não adianta diminuir a vitória do Atlético Mineiro colocando todo o peso numa atuação ruim do Flamengo. Eu acho que o Atlético teve muito mérito. O Atlético foi um time que soube marcar o Flamengo, o Atlético foi um time que quando teve a bola, soube lidar bem com ela, soube ter um controle, tanto que no primeiro tempo o Atlético teve uma maior posse de bola até que o Flamengo, porque soube ter um domínio dos espaços e soube também usar o contra-ataque ao seu favor, que é o forte de Paulinho, que é o forte de Hulk, que é o que aconteceu principalmente em 2 gols do Atlético Mineiro, o segundo e o terceiro gol, que foram jogadas de contra-ataque. O segundo gol logo no início do segundo tempo, então se o Flamengo tinha um ímpeto de buscar o resultado, né, e era isso que o Flamengo imaginava para começando o segundo tempo, sofre um gol muito cedo, esse segundo gol, e aí você obriga o time a sair mais, a dar mais espaço para um adversário qualificado. Então acho que tem muito mérito, tenho certeza que tem muito mérito, Marcela. O Flamengo errou demais, mas enfrentou um adversário que foi perfeito em todos os setores, merecedor do resultado. Eu acho que o Atlético hoje, ele começa a olhar também, né? Acho que como outros times, mas começa a olhar... O joguinho da desgraça. Eu acho que todo mundo, todos os clubes, no final da competição, vão olhar para o campeão. Todos não, aqueles que brigam pelo título, né, que brigariam pelo título, vão olhar para o campeão e falar, poxa, se a gente tivesse dado mais atenção para um jogo, para 2 jogos, a um momento da competição, a gente poderia estar levantando o troféu. E o Atlético é isso, o Atlético na chegada do Filipão passa, se não me engano, 9 jogos sem vitórias, né, o time tem né, o Filipão, ele demora um pouquinho para ter a engrenagem funcionar, mas já é o melhor time do segundo turno, é um time que vem enfrentando adversários potentes e vem conseguindo resultados elásticos, né, venceu o Grêmio por 3-0 na sua última partida, consegue vencer o Flamengo por 3-0 no Maracanã. Então tem o trabalho desse senhor tão capacitado que é o Filipão, que às vezes a gente, né, até achou que em algum momento que não conseguiria mais ou não iria mais exercer a função de treinador, mas que hoje fez muito bem o Atlético Mineiro e é bacana vê-lo comemorando com os jogadores, né? Caindo, vivendo a atmosfera de um jogo tão grande como esse. E assim, eu vou pontuar com relação a isso. Acho que foi um grande jogo do Atlético Mineiro em um momento importante da competição e um time que poderia estar brigando ainda, se briga pelo título, poderia estar brigando ainda mais, porque é um time que tem muita competência, um elenco muito qualificado. Salve, salve, rapaziada, vitória do Galo dentro do Maracanã, 3-0, um chocolate do time do Galo para cima do Flamengo. O time se defendeu muito bem, soube aproveitar os contra-ataques, Paulinho, Hulk jogando muita bola. O time do Galo hoje praticamente foi perfeito, jogou aquele mesmo futebol contra o Grêmio, né? O time jogou demais, junto com o Edenilson também, fez uma baita de uma partida. O time ganhou e simplesmente empatou no número de pontos ali com o Palmeiras com 63 pontos, mas nesse momento o Palmeiras já fez um gol no América e já foi para 63 pontos e acabou aí que o Galo não está mais empatado no número de pontos, né? O Flamengo tá com 63, deu uma embolada boa, mas o jogo do Palmeiras e América começou agora, tudo pode acontecer, ainda tem chance, né? O Botafogo tá empatando nesse momento aí 0-0, então
ainda o Galo tem possibilidade de títulos, né? Que pena que o Galo reagiu mais nessa reta final, deixou algumas partidas muito importantes aí escapar pelo caminho. O América perdeu 2 pontos pro América, perdeu ponto pro Cruzeiro, perdeu ponto pro Curitiba. Esses pontos fizeram falta pro Galo agora, nesse momento, não ter a certeza que estaria sendo campeão brasileiro, né, galera? Ainda tem chance, mas o Palmeiras tem a oportunidade na mão, então para isso o Galo vai ter que torcer muito contra o Palmeiras para conseguir levantar esse caneco aí. Mas o jogo do Galo hoje contra o Flamengo e contra o Grêmio no jogo passado, meu amigo, é um futebol alto nível, eu diria que até melhor que o do Palmeiras nesses últimos tempos aí, né? O Palmeiras dominou tudo e o Galo tá com futebol redondinho, jogando muito bem, defendendo muito bem e atacando assim de forma fulminante, que foi esse time do Galo pra cima do Flamengo. Rapaziada, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum corte do Galão. Quem tá feliz, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!